Olá, olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Você gosta de aprender sobre suplementos? Gosta de entender para que serve e como fazer uso? Se esse tema é para você, fica por aqui. Mas antes eu queria te pedir para que você deixasse a sua curtida e, se possível, já compartilhar com seus amigos e familiares. Bom, se ao longo do vídeo surgir qualquer dúvida, ou se por acaso ao final ou até durante você perceber que gostaria de deixar uma sugestão para a gente, não hesite, faça isso. Gente, eu recebi uma caixa da Pura Vida com algumas amostras e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que vieram nessa caixa e falar especificamente de uma delas. Eu vou compartilhar com vocês porque eu acho que vocês gostam de saber, né? O que é que tem de prateleira, o que é que dá para comprar sozinho, para que serve, como usar, que é o lance do suplemento. E os produtos da Provida são produtos muito bons, eu realmente gosto de quase tudo que eu recebo deles e eu queria compartilhar com vocês para que vocês também pudessem me ajudar depois, no próximo vídeo, o que vocês gostariam que eu trouxesse de explicação desses produtos que eu vou mostrar aqui. Então, dentre as amostras que eu recebi, vieram duas amostras de whey, é um whey isolado purificado, vieram amostras de colágeno, duas amostras de colágeno joint, que é um colágeno voltado para articulação, um colágeno beauty, que é voltado para a área mais da estética, que tem resveratrol, e a gente recebeu também um colágeno body, que é um colágeno com body balance, mais creatina, enfim. E nós recebemos também um pré-treino, que é o pré-workout, eu não sei se é assim que pronuncia. Bom, aí nós recebemos aqui que é justamente esse bonitinho aqui que eu escolhi, eu elegi para falar sobre ele nesse vídeo. É um produto muito interessante, é um produto que eu tenho propriedade para falar porque eu mesma experimentei esse produto por dias seguidos e percebi realmente o efeito dele em relação aos dias que eu tomei e aos dias que eu não tomei. Então eu posso comentar, fazer comentários aqui, inclusive a respeito de uso e não somente de conteúdo que tem a ver. Então, escolhi esse bonitinho para falar sobre. E antes da gente tecer comentários, vamos ler a embalagem, né? Então, na embalagem diz que é um suplemento de magnésio, com magnésio, inositol, triptofano, espirulina azul, funcionamento neuromuscular, sabor maçã e canela. Ele tem aqui uma lista de ingredientes, que além dos ingredientes que eu comentei, tem chá de camomila, chá de maracujá, extrato de erva cidreira, maçã, canela. Ele é adoçado com estévia. Tem 50 miligramas de triptofano, 250 miligramas de magnésio, 200 miligramas de taurina. Só tem 6 calorias em cada sachê desse. E a sugestão de uso diz assim: diluir um sachê em 150 ml de água quente ou fria. Recomendação de uso: ingerir uma porção ao dia. Então, a primeira coisa que eu queria dizer assim é que, apesar desse produto ele estar suportado, né, a base dele ser o magnésio, inclusive ele diz assim, suplemento de magnésio, ele traz uma série de outras substâncias que cercam o magnésio, que vão atuar em sinergia com ele. Então, muitas vezes o cliente, né, ele vai chegar lá numa loja, enfim, de suplementos e vai pegar o Glucalme e para ele está suplementando magnésio. Mas o conjunto de ingredientes que tem aqui fazem parte do efeito que o produto vai fazer. Então, é um produto muito legal. Eu gosto dessa mistura que ele deu. Inclusive, assim, o próprio nome já fala, né? Blow Calm. Então, ele vai trazer realmente essa sensação de relaxamento como um todo. E aí ele disse assim, que é para o funcionamento neuromuscular. E aí eu gostaria de dizer que desde o indivíduo praticante de atividade física até o indivíduo idoso, o magnésio, se ele já está muito bem colocado com benefícios em várias áreas, né? Desde prevenção de dores musculares, cãibra, rigidez matinal, fibromialgia, depressão, ansiedade, prisão de ventre, né? As pessoas que têm mais obstipação intestinal, a saúde cardiovascular melhora, prevenção de uma série de doenças, metabolismo de carboidratos, de gorduras, de proteínas, então tem uma série de funções que são benéficas. Mas esse produto aqui, além de ter o magnésio,
que tem todas essas funções, ele trouxe uma série de outros ingredientes que fazem esse efeito calming, trazem esse efeito de relaxamento. Então, com uma lista de ingredientes como essa, a gente pode esperar, a princípio, que esse produto ele seja um suporte muito bacana para os horários que estão perto, que é perto de dormir. Então, por exemplo, se você toma pertinho do horário de dormir, a gente espera que a gente esteja um pouco mais relaxado, que isso permita com que o nosso sono seja mais reparador. Veja, é muito importante que a gente tenha de fato um sono reparador, porque é durante o nosso sono e quando a gente entra no sono mais profundo que o nosso cérebro desintoxica. É esse horário, né, de mais baixa atividade que o nosso cérebro vai desintoxicar. Se a gente dá suporte nutricional para ele, além de relaxar melhor, ele ter antioxidantes legais, bacanas, que vão fazer um efeito ali, a gente vai, né, acordar muito mais preparado para enfrentar a jornada do dia seguinte. Assim, a gente pode pensar, né, nas pessoas que poderiam se beneficiar do produto. Então, não só aquelas que têm dificuldade de adormecer, mas aquelas que têm dificuldade de manter o sono prolongado, né, durante toda a noite, um sono regular. Pessoas que têm dificuldade de entrar no sono profundo, que é aquele sono mais fraquinho, que qualquer coisa acorda essa pessoa. Pessoas que dão plantões e que o sono não é regular, então vezes dorme à noite, vezes dorme de manhã, enfim, não tem uma regularidade, que não tem regularidade de horário para dormir, que não tem regularidade de tempo de sono. Às vezes dorme 5 horas, às vezes dorme 8 horas, às vezes dorme 12 horas. Então são produtos, esse tipo de produto pode ser um produto auxiliar para a saúde, né, para dar suporte para a saúde mental, para a saúde do sono, para a saúde neuronal dessas pessoas. E quando a gente olha para essa formulação aqui, né, para além da qualidade do sono, nós podemos olhar para o triptofano e ver um benefício interessante que eu gostaria de comentar com vocês. Apesar da dosagem ela ser pequena, inclusive porque ela está em associação com muitos outros produtos que estão aqui dentro fazendo, né, esse trabalho conjunto com o magnésio, a gente não precisa ter uma dosagem grande de triptofano para obter um efeito, porque esse efeito ele vem em conjunto com esses outros ingredientes. Muitas vezes na clínica, a gente vai pegar esse triptofano e vai ofertar numa quantidade, às vezes, um pouquinho maior, que a gente vai usar com outros produtos, ou até, às vezes, até isolado. Aí a gente usa uma dosagemzinha maior. Mas aqui, ele está numa dosagemzinha menor, mas ele está associado com outros ingredientes que vão produzir esse efeito conjunto com ele. Então, o que é que nós podemos falar aqui sobre o triptofano? O triptofano é um aminoácido que faz parte da matéria-prima que produz a serotonina, que é importante para produzir o bem-estar. Ou seja, pessoas que têm, por exemplo, depressão, a gente tem na ciência colocado que, em geral, essas pessoas elas têm uma espécie de deficiência de serotonina, ou essa serotonina dela não é bem utilizada. Por isso que, inclusive, existem uns medicamentos que a gente chama de classe de medicamentos de inibidores da recaptação da serotonina. Então, a serotonina ela está lá, livre, disponível, mas a célula vai lá e capta essa serotonina, não deixa disponível. Essa serotonina ela precisa estar disponível para produzir o efeito. Por isso que essa medicação ela acaba trazendo o efeito de bem-estar, porque ela impede a recaptação dessa serotonina. Se ela está livre para produzir o efeito. Mas os suplementos de triptofano vão ajudar na produção dessa serotonina. Mas é bem verdade que a gente diga uma coisa: o nosso intestino usa o triptofano. 98% do triptofano que a gente ingere a partir da alimentação ou de suplementos acaba ficando no nosso intestino, porque o nosso intestino tem muitos neurônios também. Então, o nosso intestino usa a maior parte do triptofano, pequena parte do que a gente ingere, realmente vai chegar no nosso cérebro, né, para ajudar na produção dessa serotonina. Mas, de qualquer maneira, quando a gente pensa que no eixo intestino-cérebro a gente tem uma conexão, inclusive, né, essa conexão neuronal, a gente vê essa comunicação e pode prestar atenção. Pessoas que têm depressão têm uma tendência para ter um intestino mais desregulado, mais preso, mais obstipante. O triptofano, quando chega lá, ele tem uma ação também, inclusive de motilidade, de ajudar esse intestino a se mover. Então, eu acho que o triptofano foi uma sacada muito boa nesse produto, eu acho que vale a pena. Já a taurina, que é um outro produto que está aqui, está numa dosagem também muito legal, bacana, 200 miligramas, e é um produto que, para além do suporte, né, para além da neuroproteção e da proteção do sistema de cognição, né, para a proteção da nossa cognição, a gente vai observar que a taurina, ela traz, né, todo um suporte muscular. Não somente quando a gente pensa no músculo, não somente de pernas, de braços, enfim,
mas suporte muscular em tudo. O nosso intestino, ele tem uma parte muscular, o nosso útero, né, ele tem uma parte muscular, o nosso coração é um músculo, então o músculo cardíaco, toda essa parte muscular também vai receber suporte a partir dessa suplementação de taurina. Precisa fazer suplementação de taurina? Não, a partir da alimentação a gente tem taurina, mas em suplementos a gente costuma encontrar a taurina porque ela traz essa sensação de vitalidade, porque ela trabalha, né, na redução da fadiga, trazendo um suporte, por exemplo, para a pressão arterial, fazendo, né, ajudando no controle da pressão, ajudando no controle do colesterol e de uma série de outras funções que a gente vai observar que estão relacionados com taurina. Mas esses aqui que eu citei, eu diria para você que são os principais. Bom, e por último, eu queria falar a respeito das plantas medicinais que a gente encontra nessa formulação. Eles né, listam aqui chá de camomila, chá de maracujá, extrato de erva cidreira, canela e melissa. Então a gente tem 5 plantas aqui. Essas 5 plantas todas têm ação antioxidante e anti-inflamatória, todas elas têm antioxidante e anti-inflamatória. E fora a canela, que algumas pessoas podem sentir um efeito de realmente de mais vitalidade, de se sentir muito mais acordado, muito mais desperto, preparado. Mas outras pessoas podem sentir uma sensação de calmante com ela. Então, cada pessoa vai perceber uma coisa, pode perceber um efeito ou outro, inclusive porque ela estimula a sudorese. Então, como ela estimula a sudorese, a canela, algumas pessoas podem experimentar que ao suar mais, elas também estão mais ativas. Mas outras pessoas já percebem o efeito mais doce, mais uma planta mais doce, né, mais amornante, uma coisa mais assim que a gente fala de plantas que são mais calmantes. Então a gente tem essas outras plantas que são de fato mais calmantes, que é o caso do maracujá, da camomila, da melissa, né, da erva cidreira, e que elas também têm esses outros efeitos de antioxidante. Então, tudo isso em conjunto com o magnésio é que vai produzir o efeito, né, proposto pela marca de ser um produto que traga essa sensação de relaxamento, que vai permitir essa qualidade do sono, fazendo com que no dia seguinte você se sinta mais preparado para enfrentar um novo dia. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo que a gente fez hoje, que é um comentário, tecendo comentários nutricionais a respeito de produtos de prateleira. Eu usei um produto que veio, né, que chegou para mim aqui, né, para que eu usasse, para que eu testasse, e coincidentemente veio um produto que eu já tinha usado por mais tempo. Então, percebi de fato esses efeitos que eu estou comentando com vocês. Eu usei principalmente no horário da noite, perto do horário de dormir, e percebi que o meu sono de fato foi mais reparador, que eu dormi mais ao longo daquela noite, sem me mexer muito, sem despertar. Eu tenho um sono um pouco mais leve, realmente. Se acender a luz, eu acordo, se fizer barulho, eu realmente acordo. Mas quando eu tomei o Blue Calm, eu realmente percebi que o meu sono foi mais reparador. E no dia seguinte, parecia que eu tinha dormido mais horas da noite anterior, mas eu dormi o mesmo tempo. Então, foi a minha experiência com o Blue Calm. Não sei qual vai ser a sua. De repente, a sua experiência pode ser melhor do que a minha, ou pode ser inferior à minha. Não sei, mas eu acho que é um produto que vale a pena testar. Antes da gente ir embora, vamos falar também a respeito das pessoas que devem ter cautela no uso de suplementos. A gente já fez um vídeo sobre isso aqui, mas é sempre importante a gente falar. Se tem um problema, uma patologia né, que requer um pouco mais de cuidado, não vai tomar nenhum suplemento sozinho, tem que decidir junto com o seu médico. E pacientes que são polimedicados, em geral, pacientes que são mais idosos, são pacientes que tomam muitas medicações. Então, deve também conversar com o médico a respeito do uso de suplementos, porque às vezes um suplemento desse, um ingrediente que está aqui, pode ter um efeito de ou aumentar a eficácia ou diminuir a eficácia de algum medicamento que você já está usando. Então, paciente polimedicado deve consultar sempre o médico para verificar se deve ou não utilizar e nunca utilizar sozinho, tá bom? O que mais, gente? O que a gente pode falar mais sobre esses produtos? Acho que nada, acho que a gente chegou no fim. Bom, se você ficou curiosa para saber mais sobre
outros produtos que eu comentei lá no começo, aqueles que eu mostrei, né? O pré-treino, o whey, e vocês gostariam que eu falasse um pouco mais de algum produto daqueles, deixa nos comentários que produto você gostaria que eu comentasse no próximo vídeo, e eu prometo que eu trago aqui um comentário como esse, enfim. Se você gostou desse tipo de vídeo também, me faça saber, para que a gente possa trazer mais conteúdo desse tipo aqui, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, já fiquei tempo demais. Eu espero que tenha sido legal para você. E se por acaso você já experimentou Blue Calm, por favor, deixa um comentário me contando qual foi a tua experiência, se foi como a minha, se foi melhor que a minha, se foi pior que a minha, enfim. Seria muito legal a gente trocar essa figurinha aqui embaixo nos comentários. E um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se o Senhor Deus permitir. Compartilha, não esquece de compartilhar o vídeo com os amigos e familiares e deixar a tua curtida. Cheiro, tchau, tchau.